Questão de número 9, galera. O que fala aqui pra gente? O som associado a uma nota musical, por exemplo, a nota Dó, corresponde a uma nota sonora de uma determinada frequência. Essa onda corresponde à superposição das vibrações das partes materiais. Lembra? Se ele falou de superposição, isso aqui significa interferência, tá? Se liga nisso. Superposição é interferência, tá? Fechado. Gostei desse amarelo, gostei. O que determina o perfil ou o formato da onda sonora. Isso corresponde ao timbre associado ao instrumento. Então, podemos afirmar que, a diferença entre o som de uma nota emitida por um instrumento e o som da mesma nota emitida por outro instrumento corresponde necessariamente à diferença de frequência. Guarda isso para sua vida como um mantra. Sério mesmo. Olha só. Se for dois instrumentos, e eles têm a mesma nota, dois instrumentos com a mesma nota, isso vai indicar que vão ter a mesma frequência. Então, o que diferencia esses instrumentos? Diferencia esses instrumentos é o timbre. Agora, se você tiver dois instrumentos com notas distintas, o que diferencia esses instrumentos é a frequência. Cada nota tem uma frequência. Cada nota tem uma frequência. Repete comigo. Cada nota tem uma frequência. Cada nota tem uma frequência. Então, se você tem dois instrumentos com a mesma nota, o que diferencia eles é o timbre. Dois instrumentos com notas diferentes, o que diferencia eles é a frequência. Guarda isso como um mantra na sua vida, porque isso cai e cai demais. Demais. Não é pouco, cai muito. Então, não erra isso, tá? Fechou. Então aqui tá errado, né? Ele fala que é a mesma nota e a frequência diferencia. Não é a frequência que diferencia. B. A diferença entre o som de uma nota emitida por um instrumento e o som da mesma nota emitida por outro instrumento corresponde à diferença de amplitude. Não, amplitude tem a ver com energia, tem nada a ver. Tem nada a ver, tá? A diferença entre o som de uma nota emitida por um instrumento e o som da mesma nota emitida por outro instrumento corresponde à diferença de perfil. Opa! Som da mesma nota, dois instrumentos diferentes, emitindo a mesma nota, o que diferencia é o timbre. Beleza. Entre suas respectivas ondas, que possuem a mesma frequência característica daquela nota musical. Perfeito. Letra C, o gabarito. Muito bom. Dois instrumentos diferentes, com a mesma nota, e o que diferencia eles é o timbre, justamente isso, o formato da onda, né? Letra C. A diferença entre o som de uma nota emitida por um instrumento e o som da mesma nota emitida por outro instrumento corresponde necessariamente à diferença de energia. Não, galera, a diferença de energia está associada ali com a potência do meu som, né? Então, por exemplo, se eu toco mais forte, eu estou aumentando a intensidade do som. Se eu toco mais alto, eu estou aumentando a frequência. O que depende a diferenciar uma nota de outra é a frequência, não quão forte eu toco. Por exemplo, eu posso estar tocando Dó forte ou posso estar tocando Dó fraco, é a mesma nota. E não tem como ter uma diferenciação. Letra E. Diferentes notas musicais de um dado instrumento correspondem necessariamente a ondas sonoras de mesma frequência, de mesma amplitude e de mesmo timbre. Por essas propriedades são todas características do instrumento. Cara, o timbre, ele sim é uma característica do instrumento. Inclusive, dois violões podem ter o timbre diferente, porque depende da carcaça do violão, depende de N fatores. Mas não são sempre a mesma amplitude, a mesma frequência. A frequência depende da nota. A amplitude depende da força que você tá ali para gerar aquela onda. Né? Depende do quão forte, quanta energia você tá conseguindo ceder ali, né? Beleza? Então não é a letra I o nosso gabarito. Fechado? Com isso, a gente fica aí com a nossa letra C, conhecendo a letra correta. Então vamos para a nossa próxima questão.